amores, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Eu sou a professora Débora, sou a professora de Ciências do 7º ano e nas aulas passadas nós falamos de uma série de adaptações que acontecem na natureza, nos ecossistemas, tá bom? Na aula de hoje nós vamos iniciar um conteúdo novo, nós vamos falar sobre biomas, tá? Que são locais regulados por uma série de fatores onde os organismos estão inseridos, tá bom? E quem aí já viu em filme aqueles locais que nevam? Acho que vocês já assistiram um filme assim, né? Então, esses locais que nevam são biomas. Vocês sabem quais são? Na aula de hoje nós vamos descobrir quais são esses biomas, tá bom? Então, vamos lá comigo. Perfeito, gente. E a habilidade da aula será caracterizar os biomas terrestres e os principais ecossistemas brasileiros quanto à paisagem, à quantidade de água e ao tipo de solo, à disponibilidade de luz solar e ao clima, correlacionando essas características à flora e à fauna. Mas o que é bioma, professor? Então, gente, bioma é um conjunto de vida vegetal e animal constituído pelos agrupamentos de tipos de vegetação e que podem ser identificados a nível regional, clima semelhante, a diversidade de flora e fauna própria. Existem diversos biomas no mundo, tá? E é por isso que na aula de hoje nós vamos focar nos biomas terrestres. Nas próximas aulas, nós vamos falar de biomas brasileiros e biomas locais, tá? Mas na aula de hoje eu quero que vocês compreendam o que é bioma e onde esses biomas estão espalhados pelo mundo, quais são eles, quais são as características, tá bom? Então, prestem bastante atenção nesse mapa aqui. Estão vendo essas cores distribuídas? Então, cada uma dessas cores estão relacionadas com os biomas onde esses ambientes aqui possuem, tá bom? Então, por exemplo, nesses locais laranjinhas aqui espalhados pelo globo, tá? Representam o bioma do tipo tundra. Vocês já ouviram falar desse nome? Vamos já falar qual que é esse bioma, tá? Nesse roxinho, por exemplo, identifica o bioma do tipo taiga, também chamado de floresta boreal, tá certo? Cada um desses biomas possuem uma fauna e uma flora que está relacionado diretamente com diversos fatores desse ambiente. Fatores bióticos, fatores abióticos, tá bom? E bioma deriva da palavra grega bio, que significa vida, tá bom? E oma, que significa grupo ou massa. Então, é um grupo de fatores que estão relacionando lá aqueles ambientes e que estão diretamente ligados ao clima e todas as interações que acontecem naquele ambiente, tá bom? Então, vamos ao primeiro bioma terrestre que existe no mundo, que é o bioma do tipo tundra, tá bom? Onde que esse bioma está localizado, professora? Então, esse bioma ele está distribuído em um local de altas altitudes e latitudes, tá bom? Da América do Norte, como por exemplo aqui o norte dos Estados Unidos e o Canadá, tá aparecendo aí na cor azul para vocês, tá bom? E em partes da Europa e da Ásia, então nessas regiões aqui de altas latitudes, tá bom? Então, a característica da temperatura desses ambientes são baixas temperaturas com invernos rigorosos e verões muito curtos. Então, são aqueles ambientes onde a neve predomina grande parte de todo o ano, tá bom, pessoal? Então, são ambientes com baixas temperaturas, temperaturas abaixo de zero. Então, existem características da fauna e da flora que estão relacionadas diretamente a esse ambiente. Como, por exemplo, vamos começar aqui pela flora, pelas plantas, tá bom? A vegetação nesse bioma do tipo tundra geralmente são vegetações herbáceas, tá bom? Como por exemplo, uma vegetação mais baixinha, tá bom? Como musgos, líquens, gramíneas e arbustos, tá? Por que que não existe uma árvore gigante nesses ambientes, professora?
Então, na maior parte do tempo, o solo está congelado, tá? Então, as raízes, elas não conseguem se fixar nesse solo. Então, essas plantas não conseguem ter raízes profundas, tá? Então, por isso que só vai ter uma vegetação que é mais herbácea, tá? Como está aparecendo aqui na foto para vocês, beleza? E quais são os animais que estão lá nesse ambiente, nesse bioma do tipo tundra? Então, alguns animais vivem nesses ambientes e estão adaptados a viver nesse ambiente. Como, por exemplo, os bois almiscarados, que são esses aqui, tá? Esses bois têm uma densa camada de gordura e de pelo, que é um isolante térmico, por isso que eles conseguem viver nesses ambientes extremos com baixas temperaturas. Existe também roedores como lêmures, tá bom? Esses roedorzinhos aqui que conseguem também viver nesses ambientes de baixa temperatura. As raposas do Ártico, que são essas raposas aqui, essas espécies que são brancas, tá bom? Que também possuem uma densa camada de gordura e de pelo, tá? E ursos, tá bom, pessoal? Então, esses são os animais encontrados nesse bioma. Vamos para o segundo bioma que vocês irão aprender na aula de hoje, que é o bioma do tipo taiga ou floresta boreal, tá? Onde está distribuído esse bioma? Então, o bioma do tipo taiga, também chamado de floresta boreal ou floresta das coníferas, tá? Encontra-se em regiões da América do Norte, como os Estados Unidos, parte da Europa e da Ásia, tá? Então, está distribuído aqui ao longo dessa faixa amarela, tá certo? Como que é a temperatura nesse bioma, professora? Então, apesar da temperatura ser um pouquinho mais alta aqui no bioma anterior, do tipo tundra, a temperatura ainda é bem baixa, tá? Com invernos rigorosos e verões que são relativamente quentes, tá bom? Então, esse bioma também é chamado de floresta das coníferas porque a vegetação predominante são as coníferas, os pinheiros, tá? Aquelas árvores que são tipo árvore de Natal. Então, a árvore de Natal é um símbolo exatamente das coníferas, tá bom, pessoal? Então, a vegetação predominante nesse bioma são os pinheiros, as coníferas, tá certo? Beleza. Então, até dei um spoiler para vocês, né, sobre a flora. Então, predominam nesse bioma aí as coníferas, que são os pinheiros, musgos e pequenos arbustos, tá? Então, durante as estações frias, que são os invernos que são rigorosos, as plantas elas ficam impossibilitadas de absorver água, porque o solo congela, né? A água que está lá no solo também congela, então essas plantas não conseguem absorver essa água, tá? E aí esse fenômeno é chamado de seca fisiológica. Então as plantas param de absorver água durante esse período. Aí vocês podem se perguntar, sério? E aí, como que elas não morrem? Elas estão adaptadas a viver nesse ambiente, tá bom? Então é uma característica adaptativa dessas plantas. Vocês acham que se eu colocasse um cajueiro, pegasse aqui um pé de caju, daqui de Teresina, levasse lá para o bioma do tipo taiga, ele conseguiria sobreviver? Não, né? Porque ele não está adaptado a viver nesses ambientes, tá bom? Então, olha a importância aí das características adaptativas das espécies. Beleza, e quais são os animais que vivem nesse ambiente? Então, existe aí uma série de animais que são bem lindos, como os caribus, que são as renas, tá? Como as renas lá do Papai Noel, vivem nesse ambiente aqui de bioma do tipo taiga ou floresta boreal, tá? Alces também, tá? Linces e diversos outros tipos de animais, beleza? Então vamos ao terceiro bioma que iremos falar na aula de hoje, que é a floresta temperada, tá bom? Bom, onde que a floresta temperada está distribuída? Onde que esse bioma está localizado? A floresta temperada é também chamada de floresta decídua, isso porque as plantas possuem uma característica muito interessante, que é as folhas delas caem,
tá? É por isso que também é chamado de floresta decídua. Vamos já falar dessa característica, tá bom? Perfeito. E esse bioma é encontrado no nordeste dos Estados Unidos e em partes da Europa e da China. Então, nessa região aqui laranja que está marcado no mapa, tá? Que é aqui o nordeste dos Estados Unidos, a Europa, parte da Ásia e um pouquinho aqui da Oceania também, tá bom? Então, a temperatura lá nesse bioma é bem definida, tá bom? Então, possuem as 4 estações bem definidas. Possui o outono, o inverno, o verão e a primavera, tá? É bastante perceptível aí as 4 estações nesse bioma de floresta temperada. Bom, e como que são as plantas nesse ambiente? A superfície do solo nesse bioma, tá? Na floresta temperada, é bastante orgânica, tá? Isso porque ela possui as 4 estações bem definidas, então é uma característica adaptativa desse bioma, tá? Nas espécies de plantas que vivem nesse bioma. Então, as árvores conseguem ser grandes, tá? E aí, no outono, essas árvores, elas perdem suas folhas, tá? Eu acho que vocês já devem ter visto em filmes, enfim. Então, essa característica das folhas, das plantas perderem as suas folhas, é aquela característica que eu falei anteriormente sobre também ser chamado de floresta decídua, tá? Ou caducifolhas. Então, é uma característica adaptativa dessas plantas, que elas perdem suas folhas para renovar as folhas, para nascer as flores, os frutos, tá bom? Tudo isso está relacionado com as estações e etc. Beleza? Perfeito. E os animais que vivem lá nesse ambiente são veados, tá bom? Ursos e os esquilinhos também. Então, são animais que estão adaptados a viver nesses ambientes, nesse bioma de floresta temperada, tá bom? Próximo bioma, floresta tropical. Então, a distribuição desse bioma está em regiões de baixa latitude, tá bom? Como, por exemplo, a América Central, tá bom? A América do Sul, incluindo aqui o Brasil, tá? África, Índia, Ásia e Austrália também, tá bom? Então tá marcado aí a localização de verde, tá? Nesse mapa que tá aparecendo para vocês. Então, a energia solar nesse ambiente, por ser de baixa latitude, é uma energia solar abundante. Então, há uma quantidade de radiação muito grande, tá bom? Então, isso faz com que as temperaturas sejam altas ao longo do ano. E como tem uma quantidade de plantas muito grande nesses biomas, a pluviosidade vai ser elevada, tá certo? E quais são as plantas que vivem lá nesse ambiente? Nesse bioma de floresta tropical. Então, como eu falei para vocês, há uma quantidade muito grande de radiação solar, né? Consequentemente, existe uma diversidade muito grande de plantas. Isso faz com que tenha uma quantidade muito grande de matéria orgânica. Uma coisa puxa a outra. E acaba que há uma diversidade muito grande de flora, de plantas nesses biomas, tá? Com árvores que podem chegar a 40 metros de altura, tá certo? Então, árvores que são muito grandes, tá? E outras plantinhas como orquídeas, bromélias e lianas também são comuns nesses ambientes, tá certo? Beleza, e quais são os animais, professora, que são encontrados nesse bioma de floresta tropical? Então, existe uma diversidade muito grande de animal, exatamente pela diversidade de planta, pela riqueza desses biomas, tá? Então, a diversidade animal nesse tipo de floresta, nesses biomas de floresta tropical, é maior do que qualquer outro ambiente terrestre. Então, existem diversos animais, animal de tudo quanto é tipo. Animal invertebrado, animal vertebrado, tá bom? Anfíbio, mamífero, uma diversidade muito grande de animal. Como, por exemplo, os sapinhos, tá bom? As ranzinhas, macacos, tucanos, araras, uma diversidade enorme de serpentes, tá bom?
Então, uma diversidade muito grande de animais. Próximo bioma são as pradarias ou campos. Então, pessoal, a distribuição das pradarias ou campos no mundo é a seguinte. Esse bioma está localizado em parte da Europa, tá? Aqui representado de amarelo. Parte da Ásia, Argentina e também no sul do Brasil, tá? Como que é a temperatura nesse bioma, professora? Então, lá nesse bioma, os verões são quentes e os invernos são bem frios. A vegetação são gramíneas, tá bom? São plantas herbáceas que são predominantes, tá? Porque esses ambientes, pessoal, não são comuns plantas de grande porte, exatamente pela ciclagem de nutrientes que acontecem lá nesse ambiente, tá? Não há uma quantidade de matéria orgânica, como por exemplo acontece na floresta tropical. Então isso faz com que as plantas sejam de pequeno porte, tá? Como gramíneas. E consequentemente os animais que vão viver nesse ambiente, nesse bioma de pradarias ou campos, vão ser herbívoros, tá? Que se alimentam dessas gramíneas, como roedores e ruminantes, tá bom? Perfeito. Próximo bioma são as savanas. E onde que são encontradas as savanas? Então, as savanas são bastante comuns na África. Quem já assistiu um documentário da África, né? É comum mostrar aqueles animais naquele ambiente de savana, tá bom? Então, aquele ambiente lá que mostra as zebras, os leões, os elefantes, é uma savana, tá bom? Então, mas não é encontrado só na África, tá bom? Também é encontrado na Oceania e na América do Sul, aqui no Brasil. A gente também tem savana. Temos savanas aqui no Brasil, professor? Temos, e vamos falar na próxima aula. De antemão, vou dar um spoiler para vocês que a nossa savana aqui do Brasil é o nosso cerrado, tá bom? Então, o cerrado é a nossa savana aqui do Brasil. Mas vamos falar mais do cerrado na próxima aula, tá bom? Vamos continuar aqui falando sobre as savanas, um bioma terrestre. Então, como que é a temperatura nesse bioma? Apresenta uma alternância de estação chuvosa e seca. Só que a estação seca é a estação predominante, tá? É que acontece na maior parte do tempo. E o solo desse ambiente geralmente vai ser ácido e pobre em nutrientes, tá bom? Então, é uma característica. Isso faz com que as plantas não sejam tão desenvolvidas, tá? Então, a flora nesses locais vão ser gramíneas, tá? Plantas de pequeno porte, arbustos e árvores de pequeno porte, exatamente pela característica do solo, que é ácido e pobre em matéria orgânica. Isso está relacionado diretamente com a seca desses locais, tá? E diversos outros fatores. Quais são os animais que estão presentes nesse bioma de savana? Então, as zebras, tá? Girafas, veados, elefantes, leões, leopardos, hienas. Então, há uma diversidade muito grande de animal que vão acabar interagindo entre eles lá nesse ambiente, tá bom? Perfeito. Por fim, o último bioma que iremos falar, bioma terrestre, é o deserto, tá bom? Então, qual que é a distribuição desse bioma ao longo de todo o mundo? Então, os desertos desses biomas estão presentes no Chile, parte do Chile, nos Estados Unidos, na África, na Ásia e na Austrália. Então, as temperaturas nesses ambientes vão ser altas, tá? Então, isso faz com que haja uma consequência de uma baixa pluviosidade, ou seja, não chove muito nesses biomas, nos desertos, tá bom? Porque há uma alta radiação solar. Há muito vento, tá? E a temperatura é muito alta durante o dia e cai acentuadamente à noite, tá certo?
não há uma diversidade muito grande de plantas e animais nesses ambientes. Exatamente porque não há uma diversidade dessas espécies, tá bom? Isso faz com que seja muito restrito o número de espécies e a diferença entre elas. Mas quais são elas? Então, existem espécies de suculentas, tá? Que são espécies vegetais que conseguem viver em ambientes de temperaturas muito altas, cactos e arbustos, tá bom? Então, são plantas que conseguem viver em um ambiente de alta radiação solar e um solo pobre em matéria orgânica. E existem alguns animais que estão presentes nesse ambiente, tá bom? Como, por exemplo, alguns insetos, besouros, tá bom? Escorpiões e répteis, algumas serpentes, alguns lagartos vivem nesse ambiente, tá bom, pessoal? Perfeito. Então, nós falamos aí de 7 biomas terrestres, tá? Esses biomas estão localizados ao longo de todo o mundo, não é isso? Então, vocês conseguem perceber a diferença que há entre todos esses biomas? Isso está relacionado exatamente com o que eu falei no início da aula para vocês, tá? Está relacionado com fatores bióticos, com fatores abióticos, com a interação que há entre essas espécies, tá bom? Então, é por isso que no mundo vocês conseguem observar uma diferença muito grande nessas coresinhas. Esse mapa colorido acaba representando aí essa diferença que há. É por isso que a gente pode perceber, por que, por exemplo, aqui em Teresina, o bioma que a gente vive aqui, que nós vamos falar nas próximas aulas, não é parecido com lá nos Estados Unidos. Então, isso é uma diferença exatamente por fatores bióticos e abióticos que se relacionam entre si. Esses ambientes, tá bom? E esses ambientes são chamados de biomas, tá? E nós falamos aí na aula de hoje de 6 biomas, não foi isso? Então nós falamos das pradarias, savanas, os desertos, bioma do tipo taiga, tundra, floresta tropical, floresta temperada. Então uma diversidade muito grande entre esses biomas. Agora, para saber se vocês aprenderam sobre esses biomas, eu trouxe uma questãozinha rapidinha aqui para vocês responderem, tá bom? E essa questão fala o seguinte: bioma que apresenta as 4 estações bem definidas, 2 pontinhos, é o bioma do tipo taiga, tundra, floresta boreal, floresta temperada? E aí, qual bioma vocês acham que é esse que apresenta as 4 estações bem definidas? Eu falei, hein? Tá bem fácil. Vou dar um minutinho para vocês tentarem responder essa questão, tá certo? E aí, em seguida, eu volto com a resposta. Então, nos vemos daqui a alguns instantes. Perfeito, pessoal, então voltamos. E aí, vocês marcaram qual alternativa? Qual é o bioma que apresenta as 4 estações bem definidas? É o bioma do tipo taiga? Não, né? Taiga são aqueles biomas que as temperaturas são extremas, com invernos rigorosos, tá bom? Então,
não possuem as estações bem definidas, tá bom? A estação predominante é o inverno. Assim como o bioma do tipo tundra também, são invernos bem rigorosos, tá bom? A floresta boreal, tá? Floresta das coníferas, também os invernos são bastante rigorosos, tá? E não permite que haja as 4 estações bem definidas. Então, o que nos resta é a floresta temperada, tá? Então, é nesse bioma, letra D de dado, que as estações são bem definidas. Então, que há o outono, onde as folhas caem, por isso que floresta temperada também é chamado de floresta decídua, de cair, tá? As folhas. Possui invernos bastante definidos, com neve, verão, tá? E a primavera. Então, resposta correta, letra D de dado. Então, essa foi a aula de hoje, tá, pessoal? Espero que vocês tenham aprendido sobre biomas terrestres. Nas próximas aulas, nós vamos falar sobre biomas brasileiros, tá? Vai ser bem legal. Foi isso. Forte abraço para todos, um beijo e eu encerro minha aula dizendo: seja simples, sonhe alto, seja grato e ria muito. Tchau, tchau, até a próxima aula.